Ora então, como prometido, cá estou eu a gravar o webinar em diferido devido ao problema que ocorreu com a fonte do meu computador e vamos então falar de BitTorrent. BitTorrent foi um sistema, um protocolo criado por Bram Cohen em 2001. Ao contrário do que possamos pensar, não implica necessariamente pirataria e é um sistema que permite a partilha de arquivos grandes através da internet, sendo principalmente utilizado para ficheiros muito grandes, normalmente vídeos, músicas, etc. O BitTorrent continua a ser muito popular hoje em dia, é uma ferramenta muito fácil de usar e ao mesmo tempo é muito eficiente, muito eficaz. E isto tem a ver com dois motivos. Quando o ficheiro está a ser baixado para o nosso computador, na realidade ele está a vir em pedacinhos, em pedaços pequeninos que são obtidos de outras máquinas simultaneamente e não a partir de um servidor único que nos vá fornecer o ficheiro. Ao mesmo tempo, enquanto obtemos esse arquivo, todos os dados que já foram baixados são partilhados, ou seja, para receber temos também de partilhar. É essa a lógica do BitTorrent. Na realidade, então, é um protocolo de partilha de dados e não um sistema centralizado. Não há um servidor dedicado que esteja a fornecer os ficheiros, mas sim um padrão de comunicação que faz a partilha entre vários computadores e que permite que os ficheiros sejam localizados, distribuídos e obtidos por todas as máquinas que estão ligadas através do BitTorrent. Desde 2001, o BitTorrent até hoje continua a ser bastante utilizado e acaba por ser um dos protocolos mais populares da internet. É seguro, partilha apenas o arquivo que estivermos a fazer o download e nada mais. É difícil um hacker utilizar a partilha para aceder indevidamente a um computador, a não ser que estejamos a baixar ficheiros contaminados, mas isso não é muito comum de acontecer, até porque quando começamos a fazer download, o nosso sistema de antivírus, se estiver atualizado, vai detectar logo que aquele seed, aquela fonte de ficheiro, vai estar contaminado e não nos deixa fazer o download. É multiplataforma, ou seja, não está vocacionado para nenhum sistema operativo concreto. Podemos utilizar em Windows, em Mac, em Linux, em telemóveis como Android, etc, etc. Gratuito, não se paga nada para usar o protocolo BitTorrent e não precisamos deixar o computador ligado até os downloads terminar. Podemos pôr os downloads em pausa, podemos continuar a posteriori e ele vai continuar a partir do ponto em que parou. Também a distribuição é barata e nós podemos fazer a distribuição de ficheiros, os utilizadores, através de softwares gratuitos que existem na internet. Como é que funciona? Para que possamos então baixar ficheiros e enviar ficheiros, fazer download e upload, temos de ter cada arquivo associado a um torrent. O torrent é um arquivo normalmente muito pequenino, apenas com uns pequenos kbytes e muito simples, mas que vai conter informações de partilha, as informações necessárias à partilha, como o tamanho em bytes e também o que é que vai ser partilhado, a integridade do ficheiro, os endereços dos servidores que orientam a comunicação entre vários utilizadores, que se chamam trackers, e os campos são então divididos da seguinte forma. Tem um campo que se chama info, que contém todos os dados referentes ao ficheiro, nome, tamanho, código de integridade, que é o hash normalmente, etc. Depois temos o created by, que é a informação de onde é que o torrent e por quem é que o torrent foi criado. O comment, que são comentários que podemos inserir no torrent. O announce list, que informa
trackers auxiliares que possamos usar, e o announce, que informa qual é o tracker que trata da distribuição desse ficheiro. O que é que isto significa? Significa que quando queremos encontrar um determinado ficheiro para poder fazer download, nós temos de encontrar um torrent associado, e esses torrents normalmente têm extensão .torrent. Em seguida, vamos ter de o abrir num programa, um cliente torrent, como o Views ou o uTorrent, etc., já vamos ver, para iniciar o download do material. Depois temos vários conceitos associados aos torrents. Temos, por exemplo, o seed, o peer, o leecher, o tracker, o swarm. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que seed é uma pessoa que está a semear, está a partilhar ficheiros no seu computador, já tem os arquivos completos no computador e está a partilhar, está a semear, daí o nome seed. Peer, que é um nó, ou seja, é o termo que indica cada computador que partilha arquivos, e quando estamos a baixar qualquer coisa através do protocolo BitTorrent, o computador vai assumir um papel de peer, ou seja, de um ponto na rede, de um nó na rede, que vai servir para fazer a troca peer-to-peer, ponto a ponto. Leecher, que são os utilizadores e os computadores que estão ainda a fazer downloads, ou seja, leecher é como sanguessuga, está a baixar o ficheiro. Tracker, que é o que vai fazer o rastro do ficheiro, que normalmente é um servidor que apenas controla a comunicação entre todos os seeds e todos os peers. Normalmente, o que ele indica é a informação para que todos os envolvidos no processo possam saber onde é que têm que se ligar para fazer o download. E depois há o Swarm, que é aquilo que se chama um enxame, que é o nome dado a computadores que estão a partilhar o mesmo arquivo. Já agora mostro-vos aqui uma imagem que ilustra o Swarm. Tem o tracker, computadores com os ficheiros completos, computadores com parcial dos ficheiros, e o tracker vai estar a dar informação toda sobre o caminho para fazer os downloads e a forma como podem fazer o download. Então, quando nós abrimos um arquivo, um ficheiro torrent, num cliente torrent, no programa que nos ajuda a fazer o download, este vai procurar um tracker, vai procurar o tal servidor que diz os caminhos e, por sua vez, vai localizar o swarm, onde está o arquivo que se pretende partilhar, e vai dizer quantos seeds, quantas máquinas é que contêm pedaços desse arquivo para nós podermos ir buscar esse ficheiro. Quanto mais seeds, quanto mais sementes existirem, mais rapidamente o download será feito. Então o tracker vai orientar todas as comunicações ao computador que quer fazer o download para poder ir buscar o ficheiro em pedaços a partir daquele swarm, como eu mostrei na imagem anterior. E cada máquina que tem um bocadinho do download está a fazer, o que não tem o ficheiro completo, está ao mesmo tempo a fazer de seed e de leech, ou seja, está a fazer download e upload. Isto só é possível porque cada ficheiro partilhado no BitTorrent é dividido em pieces, ou seja, em pequenas peças, que no máximo têm 1 mega, não muito mais que isso. Mas o mais comum é terem 16 capas, 32 capas, portanto muito pequenino, para poder ser partilhada com muita facilidade e muito rapidamente. Este esquema permite partilhar então as partes do arquivo de forma a que não seja necessário conter o arquivo todo, e as peças, ou seja, os pieces do ficheiro, não têm de ser, o download não tem que ser sequencial. Então, se um ficheiro tiver 10 milhões de partes, os 10 milhões não têm que vir do 1 até ao 10 milhões. Pode ser aleatoriamente, e
o download faz-se na mesma, porque depois os pedaços vão ser todos juntos no destino. O protocolo, como é que faz isto? Tem um algoritmo que se chama Rarest First, ou seja, o mais raro primeiro, que é capaz de decidir que as peças a serem feito o download primeiro são as que existirem menos vezes no swarm, no enxame, digamos assim. E depois há um hash, que é uma sequência numérica, que vai permitir a todas as peças encaixarem como se fosse um puzzle e no destino ficarem todas encaixadas. Se o tracker parar de funcionar por algum motivo, o download não é interrompido. Porquê? Porque a partilha continua, mas o download fica em pausa até poder ser recuperado e ser continuado. A velocidade de download em BitTorrent depende de vários fatores, não tem só a ver com a nossa velocidade à internet e tem a ver com a quantidade de máquinas que estão no nosso swarm, naquele enxame, e também o número de seeds que temos, de pessoas a semear. Então, se nós tivermos mais leechers do que seeds, o download vai ser mais lento. Se tivermos mais seeds e menos leechers, o download vai ser mais rápido. Então, ao haver, por exemplo, imaginem 50 peers, 50 computadores, 50 nós a fazerem download, mas há apenas 3 computadores com a versão completa do arquivo e há 30 máquinas a pedirem esse ficheiro, esse arquivo, a distribuição vai demorar mais tempo. A velocidade dos downloads pode também ser influenciada por aquilo que compartilhamos, por aquilo que partilhamos. O cliente de BitTorrent pode permitir uma taxa de upload muito baixa, mas também pode não permitir, e aí, ao permitir a taxa de upload muito baixa, o computador tem menos prioridade no download. Portanto, quanto mais partilhar, mais download também poderá fazer e melhor será a velocidade de download. Isto tem a ver com um algoritmo que se chama choking, de engasgar, que considera a reciprocidade, o que quer dizer que é o chamado olho por olho, que é um peer que partilhe muito, um leech que partilhe muito, vai também obter mais download e assim vai funcionar de forma a conseguir a melhor taxa de download para os seus downloads. Também uma firewall mal configurada pode impedir a velocidade de download e também de upload, portanto atenção à firewall. Normalmente os clientes de BitTorrent perguntam se podem ajustar a firewall de forma automática ou então há instruções para poderem saber como é que fazem esse ajuste. Desvantagens. A velocidade de download pode ter uma redução repentina quando há poucos seeds no nosso swarm e é importante que nós partilhemos também para não perdermos velocidade. Os torrents sem seeds, que ao fim de X tempo podem acontecer, são coisas que deixam de ter interesse para as pessoas deixam de as partilhar, deixam de estar na moda e deixam de ser partilhadas, e pode haver também consumo mais elevado da largura de banda, o que pode levar uma parte grande da nossa ligação à internet e provocar um tráfego mais lento. Então, outra desvantagem pode ser o traffic shaping. O que é o traffic shaping? É uma limitação imposta pelo fornecedor de acesso à internet, ou seja, o nosso internet provider, e que vai impedir que o BitTorrent funcione a velocidade mais elevada. A situação era mais comum do que é hoje em dia, por causa dos fluxos de dados,
e porque a internet era mais limitada à velocidade. Hoje em dia, como a velocidade é mais rápida, já não existe tanto traffic shaping e a velocidade já não é tão limitada. Mas esse traffic shaping era muito comum nos providers, nos fornecedores de internet, para também que a largura de banda não fosse absorvida apenas para os BitTorrents todos dos vários clientes que estariam a fazer downloads e uploads. Para utilizar o BitTorrent, basta fazer download de um software cliente. Existem bastantes softwares clientes e esses downloads, o download desse software vai permitir depois fazer o download. Já vou mostrar um desses softwares e para terminar vou-vos dizer que o BitTorrent não é ilegal. É um protocolo de partilha de arquivos, mas não tem de ser usado unicamente para downloads ilegais. Aliás, ele quando foi criado, em 2001, foi criado para distribuir ficheiros de trabalho, ficheiros grandes, mas de trabalho. Passou a ser utilizado. Obviamente, não vamos ser também ingênuos, mas passou a ser, obviamente, usado para a distribuição de filmes, músicas, jogos, softwares pirateados, mas tudo isso está nos computadores dos utilizadores e não no tracker de BitTorrent, nem no protocolo de BitTorrent. Portanto, quem está a fazer a pirataria são as pessoas e não o protocolo. Portanto, o protocolo pode e deve ser usado para finalidades legais. Por exemplo, um exemplo muito concreto disto são as produtoras independentes de música e de vídeo, mas principalmente de vídeo, utilizam os serviços de BitTorrent para distribuir filmes de forma mais rápida na internet. A Canonical, produtora da distribuição de Linux Ubuntu, usa BitTorrent para podermos baixar também o sistema operativo. A própria BitTorrent Incorporation, que é a empresa que mantém o protocolo, tem um serviço legal de partilha de conteúdos, que é o BitTorrent Now, que através deste serviço os artistas independentes distribuem também os seus conteúdos e não tem de ser, obviamente, pirataria. O BitTorrent Now é este site que aqui está e que tudo o que aqui está é partilhado de forma legal pelos seus autores e podem fazer download sem qualquer problema, de forma 100% legal. Depois tem um cliente, por exemplo, vamos falar de clientes, é a última coisa que vou aqui mostrar. O cliente talvez mais famoso, a par do uTorrent, é o Views. O Views é um cliente de BitTorrent que podemos fazer download gratuitamente. Vai ter este aspecto, eu não vou instalar no meu computador, vai ter este aspecto. Os torrents aparecerão numa biblioteca com o seu progresso de download, como podem ver aqui, a sua barra de progresso de download, e depois ficarão aqui a ser partilhados, dar-nos informação do tamanho, das velocidades, o rating em termos de estrelas, etc. O próprio Views tem também, quando fazemos pesquisas, tem também uma secção com conteúdos 100% legais para serem efetuada a partilha e o download de ficheiros. Ainda falando só em protocolos, há um protocolo associado também que é o Distributed Hash Table, que é o DHT, que é um sistema que possibilita o uso do BitTorrent sem trackers, ou seja, trackerless, e isto é possível utilizando a tabela deste protocolo, que é a tabela de hashes.
e este protocolo é distribuído e descentralizado. As informações são passadas diretamente entre peers, entre ponto a ponto, e não precisam de haver consultas de trackers. Portanto, ainda é mais privada a partilha. Existe também o PEX, o Peer Exchange. Este não dispensa o uso de trackers, mas faz os trackers trabalharem menos, o que também aumenta a velocidade do download. Existem também os Magnet Links, que são uma alternativa aos torrents e que podem ser feito o download desse link e aberto no programa de cliente para fazer o download. Normalmente os Magnet Links estão disponíveis também para podermos fazer downloads nas páginas que disponibilizam torrents. Em setembro de 2016, a BitTorrent apresentou o chamado Altruistic Mode, ou seja, o modo altruísta, e que faz que o computador envie mais dados do que a quantidade que baixa, o que causa alguma desconfiança e veio também deixar o download um bocadinho mais demorado. Esta segunda BitTorrent, o modo altruísta acaba por ser para aumentar a eficiência do Swarm e vai funcionar de 2 para 1, ou seja, para baixarmos uma peça temos que fazer upload de 2 peças para que seja utilizado este modo altruísta. Então o BitTorrent pode-se dizer que não tem de ser usado necessariamente para pirataria, pode ser usado para conteúdos legais. Vimos aqui como, em que páginas, em que ferramentas, e é um protocolo que funciona precisamente com o intuito de partilha de ficheiros e conteúdos para livremente podermos fazer circular ficheiros na internet. É uma ferramenta muito utilizada por artistas independentes, por cientistas independentes e por pessoas que desejam partilhar os seus trabalhos na rede de forma anónima e com os seus pares diretamente, sem dependerem de nenhuma instituição nem de terceiros. BitTorrent era o que tinha para vos falar. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo ou webinar.